Olá, amigos do Ibirajara. É com grande prazer que a gente retorna em mais essa oportunidade para estudar e refletir temas sobre a doutrina espírita, em especial o Livro dos Espíritos. E o assunto que nos traz hoje é um assunto muito pertinente, principalmente para aqueles que estão chegando à doutrina espírita e desconhecem as penas e as leis divinas, segundo Kardec, em quase todas as suas obras. Mas hoje, em especial, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Então, se vocês me permitem, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, onde nós iremos estudar o tema penas temporais. Está lá na questão 983 até a questão 989. Então, nós vamos dividir essa oportunidade de divulgar a doutrina, de estudar e refletir os ensinamentos do mestre Lyonês, para que possamos cada vez mais levar ao conhecimento de todos, né, a importância do estudo na doutrina espírita. Não só ler as obras, mas também estudar a doutrina espírita. E assim nós vamos iniciar o nosso estudo com a questão 983. Por que não? Vamos logo no início, né, da pergunta, quando Kardec questiona ao Espírito de Verdade o seguinte: não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? E veja o que é que os amigos espirituais responderam a Kardec. É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Falando de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer, mas nem sempre isto exprime a realidade. Como assim, pessoal? Eu desencarnei e vou continuar a sofrer? Ora, e o dia do juízo final? E o sono eterno para ser despertado nesse dia do juízo final? É, realmente não é bem assim, pessoal. Quando a doutrina espírita surge em 1857, levantando o véu da verdade e preconizando aquilo que Jesus falou há mais de 2000 anos a respeito da terceira revelação, muita coisa mudou na nossa vida. Por isso que, como espírito, nós como espírito, e Kardec deixa bem claro isso na continuação da questão 983, como espírito está isento de dores físicas. Porém, tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. E aí é que a doutrina espírita chega trazendo uma palavrinha mágica que não é patente da doutrina espírita, que se chama reencarnação. E aí, através dos exemplos que nós veremos agora, nós vamos entender. O primeiro exemplo: o mal rico terá que pedir esmola e se verá a braços com todas as privações oriundas da miséria. É Kardec que está falando, no final da questão 983. E ele dá mais um exemplo, do orgulhoso. O orgulhoso, com todas as humilhações que faz com o seu semelhante, com o seu irmão, o que abusa de sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele o foi.
Por isso que, muitas vezes, no nosso ambiente profissional, na nossa rotina de trabalho, convivemos com chefes, muitas vezes inescrupulosos, colegas de trabalho que colocam o pé na frente para você tropeçar. Cuidado ao reclamar, companheiro. Possivelmente, no passado, fizemos coisas muito piores. Então, vamos aceitar o nosso irmão como ele é, vamos orar por ele, vamos pedir por ele, porque orando por ele, em um determinado momento, ele vai virar para você e vai falar algo que vai te espantar, como um pedido de socorro, um agradecimento, porque eles nos observam a todo instante. Todos que estão ao nosso redor e que não são espíritas, observa cada um de nós, na nossa conduta, na nossa atividade como espírita cristão, 24 horas por dia. E o outro exemplo que Kardec coloca é em relação a mais ou menos isso, a autoridade, né? Tratando com desprezo aos seus subordinados, e aí depois teremos que obedecer a um superior mais ríspido do que ele foi. Mas Kardec não fica satisfeito apenas com essas respostas. E na 984, na pergunta seguinte, ele coloca: as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Para a surpresa de muitos, o Espírito de Verdade respondeu assim: não. Já dissemos, são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnares para a expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fique impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nessa existência, sê-lo-á necessariamente noutra. Eis porque um que vos parece justo, muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. Aqui cabe várias interpretações, companheiro. As provas, muitas delas, chegam até nós como experiências, testes para a nossa evolução. E temos que aceitar o desafio para mostrar que nós estamos capacitados de fazer um upgrade na nossa escala evolutiva. Mas também podem ser provas impostas por Deus para que possamos rever aqueles atos que nós cometemos, atos que nos envergonham hoje, que cometemos no passado recente ou remoto, para uma oportunidade de reajuste com as leis de Deus. Então, é muito interessante, vez por outra, observar, como diz aqui na frase final que o espírito amigo colocou para Kardec, dizendo que eis porque um que vos parece justo muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. Aquele que você diz, puxa vida, mas esse homem é tão bom, por que ele está passando por isso? Enquanto aquele que faz o mal, que incentiva o mal, está por cima em relação aos bens materiais. Né? Veja como ele vive, veja a casa onde ele mora, o carro que ele tem, enquanto aquele que vive dentro de um critério de honestidade e de moralidade passa por tantas dificuldades. A resposta está na reencarnação, pessoal. Palavrinha mágica, como eu falo com a garotada da mocidade, que explica tudo aquilo pelo qual nós passamos, as dificuldades, o choro e o ranger de dente, né? Como é que está lá no Evangelho. Parece injustiça, né? Não. Está tudo certo, tudo justo, dentro da lei divina e dentro daquilo que nós pedimos ao reencarnar. A 985 também é uma pergunta que mexe com a gente. Perguntou Kardec:
Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro, mais evoluído? Resposta: é a consequência de sua depuração. Tudo isso faz parte da lei divina, pessoal. Não há um jogo com Deus, não há barganha com a lei de Deus. Não tem o tal do jeitinho na lei de Deus. Tudo é consequência da nossa depuração. Não importa o espírito que seja, não importa o cargo que ele tem hoje na Terra, ele só vai evoluir se depurando, como diz aqui o amigo espiritual. Porquanto, à medida que se vão depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. São os orbes de pura felicidade, onde espíritos crísticos ali habitam. E se existe um determinismo na doutrina espírita, e eu sempre falo isso aqui com vocês, se existe determinismo na doutrina espírita, um deles é que nós fomos criados para a felicidade e nós vamos chegar a esse estágio de pureza que o espírito amigo se dirige aqui. Num mundo de perfeição, num mundo crístico de primeira ordem, de espíritos que não precisam mais sofrer, porque já são perfeitos. Falta muito? Claro que sim. Falta muito, muito. Anos-luz de distância até ao estágio de um espírito crístico. Mas nós vamos chegar lá. E já estamos dando os primeiros passos para isso. Mas Kardec pede atenção num determinado momento de reflexão desta questão. Nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Lá, os homens desconhecem as paixões mais, que nos mundos inferiores o fazem inimigos um dos outros. Agora, recentemente, nós tivemos aqui em Teresópolis a 47ª Semana Espírita de Teresópolis. E o tema foi sobre a ciência e a religião. E num dos dias que nos foi contemplado, com vários temas referentes à ciência e à religião, foi tratado sobre a cura, sobre a medicina espiritual. E aí um companheiro nosso falou aqui, onde o tema era a cura espiritual, a medicina espiritual. Aí um companheiro da plateia falou assim: será a medicina do futuro? Aí o companheiro, com muita intuição, podemos dizer assim, foi intuído a responder assim: talvez no futuro não, porque no futuro não haverá mais doenças, porque estaremos num planeta de felicidade. Porém, no planeta de regeneração ainda teremos dificuldades no corpo físico, no corpo somático, mas no futuro distante não teremos mais medicina do futuro, não há necessidade, porque não haverá doentes, tanto da alma como do corpo, porque todos já estarão num nível crístico de elevação espiritual muito alta. E no segundo parágrafo aqui, o amigo espiritual complementa: nenhum motivo tendo de ódio ou de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, causas do tormento da nossa existência terrestre. Então isso não vai mais existir. Então não vai mais ter a necessidade de sofrimentos físicos ou psicossomáticos. De jeito nenhum. Essa é uma observação muito importante que Kardec faz. A questão 986 diz assim:
Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Muitos de vocês já sabem a resposta. Sim. Desde que não tenha logrado concluir a sua missão, pode ele próprio pedir-lhe seja dado completá-la em nova existência. Mas então já não está sujeito a uma expiação. Aí é uma renúncia, talvez, um momento em que ele vem para acertar pequenos detalhes, para que ele fique mais confortável na sua condição evolutiva de um espírito nobre, podendo alçar novos voos. Então, ele pede a permissão para reencarnar no mesmo mundo em que ele já viveu. 987. Essa aí, então, é uma questão que nos faz refletir muitas coisas interessantes. O que sucede ao homem que, não fazendo o mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Veja bem, ele não está fazendo mal, mas não está fazendo nada para os outros, nem para ele mesmo. Ele está lá em cima do muro, vendo o tempo passar. O que é que vai acontecer espiritualmente falando com essa criatura? Pois que nenhum passo dá para a perfeição, diz os amigos espirituais. Tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Eu não vou dizer que ele perdeu uma encarnação, porque essa expressão é muito forte, né? Por mais que você fique em cima do muro, alguma coisa do bem você fez. Não perdeu totalmente, mas perdeu sim uma oportunidade muito grande de evoluir, de dar vários passos à frente em relação à sua educação moral e espiritual. Então, vai ficar estacionário. Estacionário. Isso, de acordo com o livre-arbítrio, as pessoas podem ficar o tempo que desejar, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Até que a dor chega, né, pessoal? E desperta. A dor é uma professora, pessoal. A dor é aquela que nos faz sofrer para nos educar. Aquele que sofre e reclama diariamente é uma pessoa muito infeliz, triste, que merece nossas orações e as nossas ajudas, a nossa ajuda em todo o tempo. Mas a pessoa que sofre e entende que a dor, aquela dor que dói, dói de verdade e muito, como uma educadora, como uma professora, ele vai sofrer sim, mas vai sofrer em entendimento, sabendo que aquilo vai ser bom para ele. Ou seja, sofre, mas sofre menos. E na 988, Kardec faz a seguinte pergunta, o seguinte questionamento: há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que expiar de existência anterior? É aquele caso daquele nosso vizinho, que a gente olha pela janela e diz assim: mas tudo cai do céu para aquele companheiro. Ele não precisa ralar para ganhar nada, para conquistar nada, para comprar nada. A vida dele é tranquila, ele nunca sofreu, nunca teve problemas. Será que é assim mesmo, pessoal? Esse cara foi escolhido por Deus para ser diferente da gente? O que é que o amigo espiritual vai responder sobre isso? Conheces muitas dessas pessoas? Possivelmente, né? Enganas-te se pensas que as há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente.
Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Continua aqui, cara, o Espírito de Verdade. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. E como eu falei anteriormente, você tem um livre-arbítrio para isso. Desencarnou e fala: não, eu não vou reencarnar depois, não, dá um tempo, vou precisar aqui descansar, refletir, pensar, me preparar para uma nova existência. Isso é problema teu, companheiro. Está perdendo uma oportunidade de chegar mais rápido à felicidade. Por isso que ele diz aqui: adormece na indolência, não se adianta, fica parado no tempo, perdendo essa oportunidade. E aí eles complementam dizendo a Kardec o seguinte: sabem também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária de sua existência. Inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito. É diretamente proporcional, pessoal. Estando o da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem haja desgraçado. É a lei de ação e reação que, de forma implacável, nos pega a cada instante. Então, está bem claro aí a posição do espírito amigo, do espírito de verdade. E a gente sempre recorre a Miramês, né? O que é que Miramês diz sobre essa parte do nosso estudo, né? Da gente ter refletido sobre as penas temporais? O que é que ele tem a nos dizer sobre isso? Diz Miramês, só um pedacinho, é claro, né? A carne nada tem a ver com os desequilíbrios do espírito, que passa por todos esses caminhos, aprendendo e ensinando, recolhendo experiência de todos os matizes para o celeiro da sua vida. Como espírito, ele não está sujeito às dores físicas. No entanto, as dores morais o acompanham aonde quer que esteja, até que a mente se ajuste ao equilíbrio com as leis naturais criadas por Deus. Veja que ele está bem sintonizado, bem alinhado com o espírito de verdade ao responder à questão 983 a Kardec. E complementa dizendo o seguinte: o que o livro dos Espíritos chama de penas temporais é certificando que a alma não sofre eternamente, o que seria um absurdo se Deus o permitisse. É verdade. Que pai seria esse que permitia e que permitiria o sofrimento eterno no fogo, no inferno? Que pai é esse, se é um pai de amor e de perdão? Como ele poderia nos condenar a tal sofrimento? Realmente não é assim que procede. E cada vez que nós vamos estudando a doutrina espírita, nós vamos entendendo perfeitamente a colocação do espírito amigo, do espírito de verdade, em dizer que não existe penas eternas e que cada encarnação é uma oportunidade de refazer o nosso passado delituoso. E temos que aproveitar. Por isso que nós estamos reencarnando, 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 aproveitando as oportunidades que nos são dadas. E Humberto de Campos, hein? Eu lembrei, então, que Humberto de Campos descreve lamentável episódio ocorrido no ano de 177 e que só em 1961 é que aqueles espíritos puderam
ser abençoados. Uma reencarnação de sofrimento, sim, mas poder se afastar definitivamente do mal que cometeram lá na cidade de Lyon, no ano de 177, na era cristã. Vocês lembram bem dessa passagem do livro de Humberto de Campos, o nosso querido irmão X. Na cidade de Lyon, situada em antiga província romana da Gália, onde os romanos tinham acesso e já estavam em poder do povo romano, a cidade que hoje é Lyon, né? Mais de 1.000 pessoas, ávidas de crueldade, cooperaram com um sinistro plano de levar à arena largas filas de mulheres e criancinhas em gritos e lágrimas, as quais, no fim de soberbo espetáculo, encontraram a morte, queimadas nas chamas alteadas ao sopro do vento ou despedaçadas pelos cavalos em correria. Meu irmão, essa passagem é finalizada pela narrativa do irmão X, que arremata dizendo o seguinte: quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis que, em diversas posições de idade física, se reuniram de novo para a dolorosa expiação a 17 de dezembro de 1961, na cidade de Niterói, em comovedora tragédia num circo. Alguns desses espectadores que estavam na arena romana da cidade de Gália, da província romana de Gália, não estavam na arena matando os cristãos, mas eles estavam nas arquibancadas batendo palmas, sendo solidários e incentivando a matança. E aí, séculos e séculos depois, eles reencarnam e se reencontram numa arena de circo em Niterói. Aqui a gente pode tirar várias conclusões. Primeiro, que a lei de prova e expiação, a lei de, de Talião, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, não é tão assim. Não é tão assim. Isso não é bem assim. Eu errei agora, na outra encarnação vou ter que pagar. Primeiro, não tem que pagar nada, que Deus não cobra nada de ninguém. É a sua consciência. Se existe inferno, é o inferno da tua consciência, cobrando de você as atrocidades que você cometeu no passado recente ou remoto, devido às péssimas opções do teu livre-arbítrio. Então, não necessariamente a reencarnação seguinte vai te isentar da lei através de provas e expiações, não. Veja que demorou séculos até que aqueles espíritos estivessem capacitados, preparados para passar por aquela prova. Só não me perguntem como é que isso acontece. Como é que eles se reencontram em exemplos de provas coletivas, quedas de aviões, acidentes de ônibus, etc. Ninguém está ali por acaso. A gente até tem uma ideia, né? Talvez pela aproximação magnética, mas como isso é realizado, a gente ainda está longe de saber. Mas é um fato verdadeiro. E a gente sabe e eles se reencontram ali. Finalizando, pessoal, em nossas conclusões finais, que o nosso tempo já está acabando, deixo aqui 3 questões para reflexão. Para concluir, para finalizar o nosso estudo. As penas temporais consistem em punições e provas que o espírito terá que passar
quando encarnado no mundo material. A segunda observação é que tudo isto é devido às faltas cometidas em vidas pretéritas ou em consequência de faltas nessa existência. Sim, nessa existência. E posso dizer a vocês que 80% das dificuldades que nós passamos nessa existência são promovidas por coisas que nós não agimos corretamente nessa mesma existência. Optamos mal nas escolhas dessa mesma existência. Sim, 80%, diz os amigos espirituais. E quando o homem, embora não praticando mal, nada faz para se libertar da influência da matéria, estaciona e prolonga os sofrimentos da sua expiação, como nós vimos em slide anterior. Terá assim que recomeçar uma nova existência, semelhante à que a deixou. Então é importante a gente concluir o estudo, lembrando a vocês que existe um livro de Kardec, o quarto do Pentateuco, chamado Céu e Inferno, que estuda o Código Penal da vida futura. E lá nós vamos encontrar o quê? A alma ou o espírito, isso está lá no livro Céu e Inferno. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente à sua situação espiritual. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação e de gozo. Está lá no Céu e Inferno. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta. E outra afirmativa de Kardec: a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Se você quiser se melhorar, você consegue, mas depende da tua vontade. Companheiros, muito grato pela oportunidade do estudo. O tempo é curto, não podemos nos alongar, mas fica aqui o meu carinho, a minha felicidade de estar com vocês mais esta vez e mais essa oportunidade, aguardando o convite de um novo estudo com a equipe aí do Ibirajara. Muita paz a todos, até breve.